Boa noite, Helena! Como estamos? Estamos bem. Sabes porquê? Porque finalmente estamos de volta a este espaço onde... Como é que eu costumava dizer na primeira temporada? Não Lembras? faço mínima ideia. Sim, onde o tempo... E o espaço? E o espaço... Dissemos espaço duas vezes, mas que se lixe. Não há regras, porque aqui tudo fica difuso e simplesmente nos entregamos ao prazer de dissecar séries e coisas que nos fazem felizes e estimulam o mistério. É verdade, é verdade. E pronto, tivemos um grande hiato. Tivemos, não foi assim tão grande. Ou seja, para os nossos ouvintes foi um hiato grande, que nós sabemos que não editámos e não lançámos as coisas, mas nós temos estado diariamente a gravar. Pois. Eu acho que realmente convém dizermos o que temos realmente feito. Acho que a vida nos puxou, não é? Temos trabalhado. Isso. Temos vivido o dia a dia e pronto, temos tido várias coisas a fazer e não temos, infelizmente, conseguido dedicar o tempo que deveríamos a vocês, os nossos milhões de ouvintes espalhados por todo o mundo. É verdade, eu sei que muitos de vocês choraram, imploraram por mais, mas só agora é que podemos dar. Então, mas... Então, não sei se lembram, o podcast sempre teve aquela base de, como era do Twin Peaks, falávamos sempre da coisa mais linchiana que nos aconteceu na semana. Helena, independentemente de qual é a semana em que estamos, qual foi a coisa mais linchiana que te aconteceu esta semana? Por acaso foi mesmo esta semana. Ok. Olha, sabes que em Lisboa há muito alojamento local, não é? Pronto. E o alojamento local, pronto, cresce como cogumelos e no meu prédio há pelo menos 2. Eis que um dia estava eu a sair de casa para ir trabalhar, vou para o andar de baixo e apanho um susto. Então? Porque eu vejo malas dispostas, assim, para formar uma caminha e uma pessoa a dormir lá em cima. Das malas? Em cima das malas, sim, está. E fiquei preocupada. Claro. Porque eu primeiro pensei, olha, infelizmente, não é? Pensaste que pudesse ser uma situação de sem-abrigo. Sim, exato. E infelizmente em Lisboa, como todos sabemos, sem-abrigos que trabalham... Exato. Sim, há muito. Mas pareceu-me que era um turista que não teve forma de entrar no seu Airbnb, ou lá o que era, o seu alojamento local, porque as malas tinham as etiquetas do voo para Lisboa. Ok. Eu tenho que dar os parabéns a este turista, porque é um indivíduo com resiliência e, lá se fez à vida, não é? Mas disseste-lhe alguma coisa? Falaste com ele? Não o acordaste? Deixaste-o a dormir como se nada fosse? Eu vi que ele estava a respirar, porque estava muito frio. Ok. Eu vi que ele estava suficientemente agasalhado, mas isto foi à distância. E depois eu pensei, é melhor eu sair. Alguma coisa se vai fazer. Ele está abrigado, portanto Exato. está tudo bem. E pronto, foi isto. E não chegaste a voltar a ver? Não Ok. cheguei. Mas agora sempre que saio de casa e passo no andar em que eu sei que... Agora sei mesmo que há um Airbnb ou pronto, o que é que seja, dessas plataformas, penso que pode acontecer, tudo pode acontecer mesmo. Caros ouvintes, nós vamos só ali abaixo até ao andar em questão, bater à porta e já vos dizemos o que é que aconteceu. Não, estou a brincar, não vamos fazer nada disso, mas devíamos de ir lá bater. E dizer, Airbnb? Só para termos a certeza. Sim, por acaso tenho curiosidade. Pois, estás a ver? Devíamos fazer isso. Mas normalmente ficam só 2-3 dias nessas situações. Ok. E então, e a ti, Cláudio, que coisa mais linchiana? Coisa mais linchiana, que não foi uma coisa linchiana, mas acaba por o ser, foi. Nós fomos de férias. E fomos de férias Quando dizes para nós... fora. Eu, a minha família e o meu companheiro, o meu namorado, e fomos de férias para fora do país. E quando nós alugámos a casa para irmos de férias,
em Airbnb, por isso é que eu até acho que faz aqui uma certa relação. Nós éramos os turistas com as malas. Não dormimos na rua, obviamente. Ainda bem, porque eu sei para onde tu foste e vocês teriam mesmo morrido de frio. Exato, muito provavelmente, mas não. Então fomos e nós passámos lá 8 dias e quando lá estávamos, aliás, quando estávamos a ir para lá, aconteceu-nos a nossa coisa lanchiana, que foi apercebermos que só tínhamos alugado a casa para 6 noites e não 7. E pensámos, já fomos com os porcos. Caros ouvintes e caras ouvintes, nunca aluguem uma casa enquanto bebem vinho. Isso pode trazer maus resultados. E foi isso que nos aconteceu, basicamente. Então, entramos um bocado em pânico, porque a minha mãe já é uma senhora de idade, de 60 e muitos anos. Como explicar a uma senhora de 60 e muitos anos que vai dormir na rua uma noite? Quase que éramos aqui os vizinhos da Helena, ali naquele andar. Mas não, depois lá conseguimos resolver. A coisa mais interessante desta história, parecendo que é assim um bocadinho ridícula e muitos de vocês estarão a pensar bêbados, e era verdade, estávamos bêbados quando alugámos a casa. A maior questão foi, nós pedimos efetivamente ao nosso anfitrião mais uma noite na casa. Ele inicialmente, e por isso é que era a coisa mais lanchiana, ele disse-nos que sim, que estava tudo ok, tudo formidável. E mais ou menos quase no dia em que nós estávamos a partir, ele mandou uma mensagem a dizer: afinal não consigo vos dar mais uma noite, mas não se preocupem, eu faço-vos um descontinho. E nós ficámos, já fomos com os porcos. Mas não fomos com os porcos, alugámos outra casa muito pior, mas também como era para uma noite estava tudo bem. Felizmente não dormimos nem na rua nem em cima de malas. E foi esta a nossa situação. Felizmente há luar, já dizia o Luís de Setal Monteiro, se bem que aqui nós não temos lua, mas tivemos a inspiração de Dionísio, aqui com o Cláudio, e ele conseguiu resolver a situação e sempre há uma história para contar. Realmente passou-se muito tempo, e embora este seja um podcast em que o tempo e o espaço se diluem, realmente nós acho que ambos podemos dizer que tivemos um ano de casamentos e funerais, literalmente. E estas são 2 celebrações de vida em que envolvem uma cama. Como assim uma cama? A diferença é que nos funerais a cama tem uma tampa por cima. É mais um Tupperware do que uma cama. É mais um bocadinho mórbido, digamos assim. Então, ou seja, na realidade, casamentos e funerais basicamente acaba tudo deitado. E isso é verdade. É verdade mesmo. Bom, acho que podemos falar qual é o nosso ponto de situação quanto ao podcast e onde atrasado. É que nós... Super Sim. Atrasado. Sim, é verdade. Nós vamos agora focar-nos na segunda temporada de Twin Peaks. E este podcast, embora comece por Twin Peaks e façamos um escrutínio bastante grande, como poderão ter ouvido na primeira temporada, a verdade é que este é um podcast sobre séries de culto. E onde é que nós queremos ir? Nós queremos aperfeiçoar o nosso formato. Esta temporada queremos fazer 2 episódios do Twin Peaks. Por episódio de podcast. Exatamente. E queremos ser mais concisos e mais diretos e utilizar a nossa experiência. Há uma questão fundamental e é por isso que nós também aqui, ao contrário da primeira temporada, mudamos um bocadinho o paradigma e mesmo a estrutura do podcast. É que enquanto a primeira temporada tinha 8 episódios do Twin Peaks, são 8? Sim, são 8. A segunda tem 22 episódios. E então para também vos podermos continuar a dar os fun facts que a Helena tão curiosamente e tão empolgadamente consegue encontrar, achamos que era melhor condensarmos 2 episódios por episódio de podcast, exatamente para também não ser uma coisa excessivamente extensa esta segunda temporada, porque nós sabemos que a segunda temporada é importante para quem viu o Twin Peaks, é mais importante se calhar para quem não viu e até pode ter alguma curiosidade, uma vez que o mistério da morte da Laura Palmer ainda está em aberto. Muitos outros mistérios estão em aberto com esta primeira temporada e foi um bocado isto que também nos fez mudar o paradigma da estrutura do podcast.
No entanto, convém dizer que não temos estado totalmente silenciosos. Em particular eu, porque eu tenho alguma presença online. Eu tenho um site de WordPress que se chama rascunhosigatafunhos.wordpress.com, onde também dou notícias do nosso podcast e como eu gosto muito de escrever, sem pretensões mesmo, eu também vou fazendo uns apontamentos, uns contos, e também tenho um Instagram, rascunhos.i.gatafunhos. Se estiverem interessados, sigam, vejam, partilhem. É sempre bom saber que há alguém aí do outro lado. E sim, o Twin Peaks é realmente um grande desafio. Há também um ponto fulcral que a Helena estava a falar há pouco. Não sei se fui eu quem interrompi, não sei se foram vocês, talvez tenham sido vocês, porque eu não fui de certeza, mas o objetivo também do podcast, como a Helena estava a dizer, é começarmos, depois do Twin Peaks, avançarmos também para outras séries, como por exemplo, a Helena tem algumas ideias. Eu pensei nos Sopranos, aliás até diz que tem uma componente psicológica bastante interessante. Eu nunca vi, mas diz que alguns episódios. Então, eu pensei em outras, eu pensei como o Sete Palmos de Terra, que eu adoro, sempre amei, aquelas 5 temporadas, acho que são 5 temporadas. São 5, grande ideia, Cláudio. Para mim são lindas e acho que é uma série super importante que aborda a temática que muitas vezes, e que a Helena já falou também nesta introdução, da morte, porque eu não sei como dizer isto, quer dizer, sei, obviamente, aquilo é sobre uma casa mortuária e uma família da casa mortuária, mas eu gosto muito da expressão cangalheiros. Pronto, e acho que nós achamos que este podcast pode realmente extrapolar o universo do Twin Peaks mais para a frente, não agora. Agora, nesta segunda temporada, vamos nos focar exatamente na segunda temporada do Twin Peaks, mas se vocês concordarem e se também tiverem interesse, acho que podemos explorar outras temáticas mais para a frente. Eu acho que nós temos entusiasmo suficiente. Tanto que até... Como é que eu não me lembrei de Sete Palmos de Terra? Eu adorei essa série. Porque é Sete Palmos de Terra em português. Porque é a expressão que faz a ligação com quando enterras alguém. Porque em inglês é 6 feet under. Não é 7, é 6. Pois é, 7 palmos de terra. Até admirei nós dizermos palmos e não utilizarmos a cena da métrica. Não sei. Pronto, detalhes. Mas acho que mesmo assim fez sentido começarmos por Twin Peaks, porque se não fosse este marco recente da televisão, embora na geração de 60 haja o Twilight Zone, nós não teríamos X-Files, nós não teríamos séries concentradas numa espécie de odisseia de uma comunidade. Portanto, acho que fez sentido. Eu também me parece que sim. Então voltamos à série. Voltamos à série. Pronto, só para recapitular, a primeira temporada foi exibida entre 8 de abril de 1990 e 23 de maio também do mesmo ano, e compreende um total de 8 episódios, sim, mas esta foi também exibida no mesmo ano, só que terminou em junho de 1991 e, como o Cláudio disse, tem 22 episódios. E, para mim, isto é um facto muito curioso. Já reparaste que uma série que foi criada nos anos 90 foi mais rápida a lançar a segunda temporada do que as séries hoje em dia? Hoje em dia, uma série, quando lança uma segunda temporada, ou demora 8 meses, 1 ano, tem sempre uma quantidade de pós-produção muito, muito grande. Twin Peaks não. Em 23 de maio termina o primeiro episódio. Obviamente, calma, eu sei que isto foi gravado também com alguma antecedência, mas em 23 de maio de 1990 lanças o primeiro episódio e no dia 30 de setembro já estás a lançar outro. Por acaso é verdade. Estamos a falar de 4 meses de interregno. Exatamente. E o que me leva a pensar, às vezes menos é mais. Exatamente. Também gostaríamos de dizer que nós, nesta temporada do nosso podcast, não vamos deixar de falar de factos curiosos que alimentaram o universo da série. E o que é que tu achas, Cláudio? Só para aquecermos a nossa reentrada,
ouvirmos falar de 3. 3 é a conta que Deus fez. Era isso que eu ia dizer. Então, e conta-me qual é que é o primeiro fun fact que vamos falar hoje. Vamos começar com uma imagem. Vou tirar aqui o meu telemóvel e mostrar-te. O que é que tu vês? Então, olhando assim, muito rapidamente, vejo uma cobra, vejo um nome que é Snoqualmie, Falls. O Falls está assim a cair numa cascata, temos assim umas arvorezinhas e temos a serpente, parece um Ouroboros. Lembram-se aquela que se papa ela própria? Um símbolo místico. Olha, viste muito bem. Aliás, ok, a serpente é muito grande. Só mesmo para esclarecer, estou-me a referir à serpente grande que está na imagem, não é? Exato. E acho que mesmo o Cláudio, tendo um olho de falcão de designer, acho que até eu consigo ver que sou mais distraída com esse tipo de coisas. Mas diz-me, esta imagem é uma imagem do quê? Precisamente esta imagem é um segmento do mapa da Terra que se chama Snoqualmie, como tu disseste bem, que é onde Twin Peaks é filmado. Eu vou deixar na descrição do episódio, quer no Spotify, quer no YouTube, para que vocês possam ver de onde eu retirei. Eu retirei, passo já a explicar, de um blog de Twin Peaks, em que o seu criador é fã desde 1993 e dedicou alguns anos da sua vida a ir visitar e investigar os sítios onde o Twin Peaks foi filmado. E este mapa antigo da cidade de Snoqualmie, que é localizada no norte do estado de Washington, ou seja, a fazer fronteira com o Canadá, é um dos cenários principais da série. E na realidade também deve ter sido um próprio cenário de inspiração, porque aquela ideia também que o One-Eye Jack é no outro lado da fronteira tem aqui um paralelismo muito, muito interessante. É verdade, é verdade. Tanto que na temporada passada nós até referimos que houve um pioneiro que fez uma caminhada por umas montanhas do Canadá. Não me lembro bem. Eram os Picos Gêmeos. Exato, os Picos Gêmeos. Foi esse botanista do Reino Unido que descobriu a espécie de árvore, que são as Douglas Firs, que são muito referidas nos primeiros episódios de Twin Peaks pelo Cooper. E vocês podem ver na imagem que a Helena irá também colocar na descrição, a própria imagem tem assim umas árvores um bocadinho indiferenciadas, mas que também remetem um bocado para essa ideia, para essa vastidão de árvores daquela zona e que também faz essa relação com o próprio Twin Peaks e com a indústria madeireira que existe, com a fábrica, quer dizer, com a serração, ou seja, faz toda uma relação esta própria imagem com todo o universo que nós temos vindo a explorar no Twin Peaks. Exatamente. E aqui, neste local, podemos precisamente visitar as ditas cataratas e o hotel de Great Northern. E estas chamam-se precisamente Cataratas de Snoqualmie e o hotel chama-se Hotel Salish, Lodge e Spa. E a serpente que tu referiste no oeste de Snoqualmie tem realmente um ar esotérico e tu disseste bem que é o que faz lembrar a Ouroboros. A diferença é que não está a comer a sua própria cauda, mas faz também um círculo de alguma maneira. E a Ouroboros, convém notar que simboliza a espiral da evolução e o ciclo de morte e renovação. Portanto, isto torna ainda mais curioso o facto de esta terra ter sido escolhida para a filmagem. Mas esta imagem que tu aqui mostras é de quando, concretamente? É do século XX? Esta imagem é do século XIX. Foi... eu penso que, segundo estou a ver aqui, este investigador amador
foi à biblioteca lá do sítio e encontrou esta quase, não é? Isto não é uma infografia para quem não está a ver, isto é quase como uma iluminura, quando a primeira letra era trabalhada muito delicadamente e depois tínhamos a tipografia ao lado de uma maneira mais concreta. E é muito interessante que ela nem sequer pertence ao século nem XXI, nem ao século XX. Sim. Aqui mais próximos, é uma imagem ainda do século XIX, o que ainda reforça mais também essa ideia esotérica e essa ideia mais transcendente, porque as crenças também vão evoluindo ao longo dos tempos. E foi no século XIX que muitas lojas maçónicas foram sendo cada vez mais diversificadas geograficamente. Foi também um grande boom da maçonaria nos Estados Unidos. Exato. E espera que eu puxei a imagem para baixo aqui no telefone e diz que isto foi arquivado a 6 de agosto de 1889. Ou seja, ainda é anterior a isso. Pois é verdade, claro, isto pode até... Não sei, eu não percebo muito destas coisas, mas pode até ser do século anterior, nada nos diz... Ou do início, como tu estavas a dizer, como no século XIX tiveste uma grande propagação das lojas maçónicas nos Estados Unidos, estes símbolos podem começar a aparecer durante este século também para fazer essa referência. Mas isto são suposições, como em todos os nossos fun facts e como neste podcast, muitas das coisas são suposições baseadas numa imagem que existe. Sim. São opiniões. São opiniões, suposições e são deduções mais ou menos educadas. Exato. Se calhar se esta, não diria do século anterior, ou seja, século XVIII, mas se calhar se há um hiato de tempo, são para aí 20 anos. Exato. Pois é a altura da expansão da maçonaria. Bem, nos episódios anteriores de bónus nós falámos de tradições esotéricas ocidentais que roubam muito às orientais, nomeadamente a teosofia, que o criador Mark Frost parece ser fã, e a prima da teosofia, que é a Telema, cuja figura proeminente dessa doutrina é um indivíduo conhecido como Besta 666, de nome Aleister Crowley. A sua publicação mais conhecida é o Livro da Lei, e há lá uma espécie de mandamento que diz: existe a pomba e existe a serpente. Escolhei bem. E é de notar que, como ouvirão, ou se calhar se lembram, na temporada 1, sim, eu penso que é no episódio 5, e também falamos disso num episódio especial, a parte em que o Cooper vai ao veterinário investigar qual é o pássaro que bicou os ombros da Laura Palmer. Lembras-te disso? Lembro-me perfeitamente. E lembras-te que havia um letreiro em cima e que foi esse letreiro que gatilhou o episódio especial? E lembras-te do que é que o letreiro dizia? Não me lembro. Tu nisso és melhor do que eu. Não me lembro. Do letreiro não me lembro. Lembro-me do pássaro ser assassinado. Lembro-me dessas partes todas. Não me lembro do que é que o letreiro dizia. Então, antes do Cooper entrar no veterinário e haver uma cena com um lama, assim, um bocado surreal, vê-se esse letreiro que diz, como se fosse o lema do veterinário, daquela clínica: ajuda à besta encarnada. Não de vermelho, Fafá de Belém, mas parece ser ajuda à encarnação da besta. Pronto, não sei muito bem como fazer a tradução. E por isso acho interessante haver aqui a serpente, porque na Telema e nos seus mandamentos, a pomba acaba por representar o conhecimento que só existe com vida. E a pomba, no geral, costuma ser representada de frente e de asas abertas. Pelo menos está assim no meu imaginário, e acho que no geral também. E tu, como designer, sim, nas igrejas, não é? E a pomba faz quase uma espécie de triângulo invertido ao cálice. O rabinho da pomba, depois as asinhas abertas, que, como nós todos ficámos a saber através do código da Vinci e do Dan Brown,
também representa o útero. Nunca tinha ouvido essa. Eu não li o Código da Vinci e não vi o filme. Representa o útero? O triângulo. O triângulo, Ok, exatamente. certo, isso está bem. Sim, ok. depois há aquela É teoria, fertilidade, mas referência à Maria Madalena, algo assim do género. E encontramos essa ideia também alegorizada no brasão da seita do Aleister Crowley, que é a Ordo Templis Orientis, onde o cálice representa tudo o que existe e a pomba o conhecimento do que existe. A serpente aparece no brasão e agora alerto para o conteúdo potencialmente erótico daquilo que eu vou dizer. E a serpente representa o impulso criador fálico que tenta penetrar pela escuridão e aleatoriamente aceder ao seio da vida para que lá tente jorrar a sua semente criadora para que daí se manifeste vida. De notar que as cerimónias de magia sexual de Crowley não visavam fazer bebés, mas sim o autoconhecimento divino e poder sobre si mesmo e o que rodeia. Ele queria a festa. Acho que queria. Claramente. Queria. E acho que toda esta coisa esotérica servia assim mais para apimentar. Exato, para desculpa, para fazer o que queria. Sim, e já que falamos de serpentes, isto não é relacionado com o Twin Peaks, mas fica para conhecimento geral, porque foi, enquanto eu estava a investigar, Ophiucha era o nome dado pelos antigos gregos à Galiza e ao norte de Portugal, que significa Terra das Serpentes, sendo que tal advém da cultura e da mitologia celta da população dessa altura. Desconhecia totalmente. Também foi uma descoberta bastante interessante. Se calhar é por isso que também em Portugal temos vários fãs de Twin Peaks. Claro que é mais da nossa geração, dos 30 e tais, bem... 40. 40, sim. Já não estamos nos 30, já passámos para os 40. Pois é, eu mais recentemente. Ou melhor, estou prestes a fazer, mas aqui o tempo não existe. Exato, vamos voltar a esse ponto. Isso. Bom, acho que podemos passar para a segunda curiosidade. Exato. Então, qual é o segundo fun fact deste episódio 0, temporada 2? Há uma outra mãe espiritual de Twin Peaks. Como assim? Ela também é loira, de olhos azuis, e eu só descobri agora. Ou seja, esta mãe espiritual não é em detrimento de Marilyn Monroe. Eu acho que elas podem partilhar o pódio. Okay. Queres saber mais um bocadinho sobre ela? Sim. Ela chamava-se Hazel Drew e foi encontrada morta aos 20 anos perto de um lago, tal e qual como a Laura Palmer. Ok. Só que ela foi encontrada numa zona remota do estado de Nova Iorque, não foi em Washington. E foi no dia 7 de julho de 1908. O seu crânio tinha sido esmagado e foi encontrada com o rosto virado para baixo a flutuar dentro d'água. Várias investigações foram feitas, inclusive aos amantes secretos desta moça, que trabalhava como empregada doméstica desde os 14 anos. E a sua morte levou à exposição também do lado negro de figuras com dinheiro e respeitáveis de sua terra, tal e qual como estamos a ver com o Exato. Twin Peaks. E como também a própria Marilyn Monroe, a situação dela também é exatamente a mesma questão. Sim, mesmo que não tenha sido morta, mas na realidade é através da vida de Marilyn Monroe que tu também começas a ver outras fases, não quero dizer que são faces negras, mas outras fases e outras faces de figuras públicas com poder e muito dinheiro e que utilizam esse poder e dinheiro para subjugar e para conseguir o que querem, digamos assim, das pessoas. É verdade. Se bem que o Kennedy politicamente acabou por ser mais positivo para o país do que negativo. Mas não para ela. Mas não para ela, a minha questão é exatamente. essa, ou seja, não estou a falar em termos da parte das pessoas e da sua parte política ou da sua parte interventiva na sociedade em geral. Estou a falar para estas mulheres, assim como esta rapariga com 20 anos que foi encontrada morta. Também a Marilyn Monroe teve um percurso muito concreto que a levou também à morte, não se sabe o que seja, mas por causa exatamente de toda esta
de todo este sistema de poder, de um homem com poder, ou de homens com poder, porque não era só um homem com poder, não. Exatamente. Acho que não se pode falar só do Kennedy enquanto elemento, mas de vários homens com poder que utilizavam esse poder para se divertirem. Exatamente. De uma maneira que não é assim muito ética, Exato. não é? E que não era assim tão respeitável se calhar para ela. Exatamente. Mas em relação aqui à nossa amiga, que eu já não me lembro do nome, Hazel Drew. como é que, o que é que aconteceu? Conta-me. Pronto, os médicos legistas anotaram que foi morte por suicídio, mas poucos acreditaram. E eu acho que essa história inspirou David Lynch ainda mais a tornar Marilyn Monroe, lá está, a nossa primeira mãe espiritual, num arquétipo mais assertivo e ao mesmo tempo próximo da nossa realidade comum, que é a Laura Palmer. Porque, como vimos também na primeira temporada, isto foi um livro, uma biografia não oficial, que motivou tanto a ele como o Mark Frost a criar uma série sobre a Marilyn Monroe, mas eles queriam ter liberdade criativa. E como é que eles chegaram a essa conclusão? Isto foi precisamente durante uma conversa com o Mark Frost, enquanto eles lembravam histórias da sua juventude. E o Lynch contou ao Mark Frost que passava férias com a sua avó numa terra perto do local onde a Hazel Drew foi assassinada. Ok. E ele lembrava-se dos avisos da avó para que ele não fosse brincar para a floresta à noite, uma vez que havia o rumor de que o fantasma da Hazel Drew estava a assombrar a área à espera que o seu assassino fosse identificado. Oi, coitados. Se pesquisarem sobre este caso, vão achar curioso ver que a Sheryl Lee, que é a atriz que interpreta a Laura Palmer, tem feições mesmo muito parecidas com as da Hazel Drew. É assustador. Este caso foi reanimado num livro chamado Assassinato no Lago de Till, que tem o prefácio da autoria de Mark Frost. A investigação mais recente que deu origem a este livro permitiu chegar à conclusão de que quem matou a Hazel Drew foram os indivíduos amando de alguém, mas o motivo e os mistérios ainda são inconclusivos. O que é que Hazel Drew sabia? E porquê é que uma menina que tinha um trabalho mais humilde, porque é que ela tinha tanto poder que a levou... o que é que levou à sua morte mesmo? Sabes que essa história me faz lembrar um filme que é o Bad Times at the El Royale. Então? Eu sei que não tem... Quem já viu o filme se calhar vai dizer "Ei, não, se não tem nada a ver", eu sei, mas ao mesmo tempo para mim tem. Porquê? Primeiro, o Bad Times at the El Royale é um hotel em que o hotel fica metade num estado, metade no outro. Ou seja, ele passa entre dois estados. Num dos estados não se pode beber álcool, há qualquer coisa de série de uma lei seca num dos estados, no outro não. Então tu tens o hotel dividido, num lado não podes beber, no outro lado podes beber. Às vezes no Twin Peaks eu sinto como se o One Night Jacks, o dito Casino Bordel, não é? Fosse uma continuação do hotel. Mas é exatamente isso. E é um que está fora, num lado da fronteira, num lado desta linha, e outro que está no outro lado. Este filme depois tem... este filme é composto por vários personagens e, spoiler alert, vou já informar, um dos personagens é tipo um agente de alguma coisa que não sabemos bem o quê. Ou seja, não se sabe se é autoridade ou não. Sabemos que é uma autoridade. Qual autoridade... Okay. Não se sabe bem. Okay. Que vai a este hotel porque alguém com poder teve com alguém particular e eles querem recuperar uma gravação para utilizarem essa gravação como alavanca, como uma arma de arremesso contra essa figura pública. Então fica assim um bocado no ar, quase como se fosse um hotel em que a Marilyn teve com o Kennedy e que gravaram lá alguma coisa e que o podem utilizar a favor os opositores do Kennedy. Ao mesmo tempo, tem outra parte, porque lá está, são 7 pessoas que se encontram neste
hotel, motel, eles chamam-lhe Hotel Royal. Eu acho que no imaginário português é mais um motel, porque nós cada vez que pensamos num motel é aquele com as casinhas lado a lado e coisas do género. E outro deles é um bocado como a família Mason, do Charles Mason, com o culto dele. Ou seja, este filme vai buscar várias coisas da cultura americana, de algumas assassinatos e tudo, e mete-os no filme. E eu acho que muitos deles, para mim, estão relacionados realmente com a Marilyn Monroe e com estes homicídios / suicídios que acontecem a estas mulheres. Mas isso foi mesmo muito bem lembrado, Cláudio. Bem, em primeiro lugar porque há a óbvia conexão com o Twin Peaks. Há um hotel e está dividido entre duas jurisdições. O One Eye Jacks, se bem se lembram, e se bem te lembras, é no Canadá. E depois, em relação à Marilyn Monroe, ela teve ligação com pessoas muito importantes que não foram só os Kennedy, como a gente falou há pouco. Pessoas também do mundo do espetáculo, como o Frank Sinatra, cuja ligação à máfia é bastante conhecida. E, para além disso, também houve gravações que o autor do livro A Deusa, que nós falámos na temporada anterior, que o David Lynch e o Mark Frost iriam fazer a dita biografia, o dito filme sobre a biografia não oficial ou mais livre da Marilyn Monroe, baseados nesse livro. Esse livro foi o resultado também de muita investigação e de conversas com pessoas próximas da Marilyn, e que também põe em causa a investigação forense que foi feita ao local da morte da Marilyn. E o mesmo deve ter acontecido aqui com a nossa amiga, porque na realidade a Hazel Drew, os médicos legistas, como tu ainda há pouco disseram que tinha sido um suicídio, mas pouca gente acredita nisso. Sim, é como se a Marilyn Monroe tivesse encarnado. Exato. E também há uma referência, lá está, isto é simplesmente nós a especularmos, mas de facto há muitas coisas na cultura pop, em particular na cultura pop americana, que refere toda uma série de conspiração, uma certa presença ou referências algo esotéricas. E já que falámos agora do Frank Sinatra, que também continuava forte e famoso nos anos 70, os Eagles têm aquela música muito famosa, que é de 1976, que é o Hotel California. E se forem ver a letra fala de que é muito fácil entrar no Hotel California, mas é muito difícil sair. E a letra em si também tem referências a uma besta com letra maiúscula. Lá está. Parece que é como se houvesse todo um conjunto de referências, como se nos dissessem que algo de estranho se passa na indústria do entretenimento e da fama. Que não passa só por festas degradantes em termos de álcool e divertimento, mas é um degradante que não tem a ver com excesso. É um degradante que pode ter a ver com algo particularmente perigoso e, quiçá, criminoso. Tanto que nós, ultimamente, temos ouvido falar de casos como o Jeffrey Epstein, e há conspirações à volta da forma como ele morreu, portanto, enfim, isso dava outro podcast. E na realidade isso que tu estavas a dizer sobre a música é muito interessante, porque inclusive uma parte da música traz o teu próprio alibi. Pois é! Curioso. E outra coisa, também nós tivemos a atriz Sharon Tate, que foi mulher do Roman Polanski, que tem imensos filmes a falarem sobre temas esotéricos. Temos A Nona Porta com o Johnny Depp, Exato. em que
é referido, como é que eu ia dizer, é referido que há um livro escrito pelo próprio diabo e tem algumas cenas também filmadas em Sintra. E também o Roman Polanski tem outro filme, que é Venice in Furs. E esse filme, pronto, só tem 2 personagens, mas tem um final muito interessante que faz um pouco lembrar o final da Nona Porta. Portanto, vai um spoiler aqui. Ou seja, há uma referência mais ou menos direta à Martriz da Babilónia, que segundo a Bíblia é quem traz o Apocalipse. Mas eu quero fazer um reparo em relação ao Roman Polanski e ao Venice in Fur, porque eu adoro o filme e eu percebo o que tu estás a dizer, mas ao mesmo tempo no Venice in Fur eu percebo essa parte da Martriz da Babilónia, mas ao mesmo tempo eu vejo o filme todo como uma afirmação da mulher e uma não subjugação da mulher, e o inverso, a subjugação do homem à figura da mulher, em que quando nós pensamos na Hazel Drew, na Marilyn Monroe, temos sempre a subjugação da mulher ao homem e aos vários homens que passaram pela vida delas, independentemente da mulher poderosa que era a Marilyn Monroe. Ela acabava por ser subjugada e renegada no segundo plano e usada também por um conjunto de pessoas. No Venice in Fur eu vejo o oposto. É o homem que é usado. É o diretor de casting, que não é um diretor de casting, mas é o produtor da peça de teatro, que é usado pela mulher a interpretar o papel para ela ter o poder. E ela domina do início ao fim do filme. É Esse verdade. aí eu acho efeito. Ou seja, claro, tem essa relação depois no final com a parte da Martriz da Babilónia, mas para mim transcende um bocado isso. Concordo em absoluto. Sim, esse filme é particularmente poderoso nessa dinâmica psicológica entre os dois. Acho que é mesmo só essa referência esotérica que há à Martriz da Babilónia. Mas, infelizmente, como a gente vê na história de Laura Palmer, na história de Marilyn Monroe e também na história de Hazel Drew, e também de muitas atrizes, não é? Mesmo que não tenham uma influência tão drástica e um final tão triste, parece que há uma espécie de empoderamento sexual das mulheres, ou pelo menos elas agem de forma sexualmente poderosa, mas há um lado perverso, há um lado de reação com base em domínio. E, efetivamente, a Laura Palmer era muito jovem. Exato. E descobrimos, temos descoberto que ela usava cocaína e que tinha demasiados mistérios e que vamos agora, nos próximos episódios, continuar a descobrir. Para mim, efetivamente, o problema não é a cocaína. Para mim, o problema é, na realidade, a Laura Palmer, neste caso, que é aplicado ao Twin Peaks. Para mim o maior problema é que ela é utilizada por vários homens mais velhos. E apesar dela ter realmente esse poder, e muitas vezes ela fala, mesmo com o Dr. Jacob e tudo, da sua maneira mais poderosa, mas ela ao mesmo tempo é subjugada por vários homens ao longo da temporada para fazer várias coisas. E para mim esse é o maior problema. Não a Coca por mim, peace, tudo certo, mas na realidade esta utilização, porque repara, a cocaína também é uma reação a várias coisas que lhe acontecem, acho eu. Sim, e muitos jovens, quem nunca exagerou em algum tipo de substância num momento de loucura, não é? Aqui não estamos a fazer esse tipo de julgamentos. A questão aqui é que ela utiliza a cocaína provavelmente para fugir de algo. Exato. Aí veremos, para fugir ou para lidar com alguma coisa. E lá está, na Laura Palmer a gente vê a beleza dela e a sensualidade juvenil, porque que ela tem todo o direito de explorar com pessoas mais ou menos da mesma idade e em contexto seguro, que pelos vistos não é o que acontece com ela. Mas pronto, vamos se calhar para o terceiro fun Exato, fact. voltando aqui, e ainda bem que terminamos o segundo fun fact, que foi uma grande viagem
por vários caminhos, mas voltámos novamente ao Twin Peaks. E voltando aqui ao Twin Peaks, qual é que é o terceiro fun fact? O terceiro fun fact é só mesmo completar uma coisa que a gente já falou. Lembras-te na temporada passada, num episódio especial, que o One Eye Jacks, o nome do casino bordel, também é o título de um filme que é estrelado e também realizado por Marlon Brando. Lembras-te vagamente disso? Eu lembro-me mais ou menos disto, mas não tenho 100% presente o que é que nós tínhamos chegado à conclusão, ou o que é que tu tinhas descoberto nesse fun fact. Bom, isto era só mesmo dizer que... acho que foi basicamente listar que o David Lynch faz muitas referências a filmes dos anos 60 e que adora cinema. Claro, ele é realizador, mas isto é... O que eu vou dizer é um pouco mais profundo que isso. Acontece que Marlon Brando, sim, foi um dos famosos namorados de Marilyn Monroe, só que eu descobri agora, aleatoriamente, e vou pôr a fonte na descrição do episódio no Spotify, também no YouTube, claro, que o Stanley Kubrick era para ter realizado esse filme. Só não o realizou porque teve incompatibilidades com Marlon Brando. E o David Lynch é mesmo muito, muito fã do Stanley Kubrick. Ele diz que é um dos melhores realizadores e que tem dos filmes mais bem feitos de sempre. E o Stanley Kubrick é conhecido por ser extremamente meticuloso com os cenários e por tudo o que é filmado e tudo o que está presente no cenário diz uma mensagem. E lá está, se o David Lynch o admira tanto, e ele também o copia um bocadinho, porque a cópia é a melhor forma de homenagem. Exatamente. E nós já reconhecemos aqui ao longo destes episódios que há uma homenagem óbvia ao Stanley Kubrick, em particular do Shining. E pronto, e estamos aqui com os nossos fun facts e resta-nos então concluir e... Não sei, Cláudio, tens alguma expectativa quanto a esta temporada de Twin Peaks, quanto àquilo que tu vais ver? Eu sei algumas coisas que vão acontecer já à partida, mas tenho alguma expectativa que os segredos sejam realmente revelados. Tenho curiosidade também para ver como é que algumas relações entre pessoas se vão desenvolver. Tenho muita curiosidade para perceber o que é que vai acontecer entre a Audrey e o Cooper, se vai acontecer alguma coisa. Tenho muita curiosidade para perceber o que é que vai acontecer à Shelley, exatamente. Não estou louco. Tenho algumas curiosidades em particular. Tenho muita curiosidade também perceber o que é que vai acontecer com a Josie Becker. Com a Josie Becker, porque ela na realidade tem a relação com o chefe, com o xerife, não é xerife? Sim, o Sheriff Truman. O Sheriff Truman. Tenho alguma curiosidade porque nos episódios finais nós percebemos que a Josie não é assim tão inocente, se calhar, quanto isso. Então tenho algumas curiosidades para ver como é que todos estes enredos se desenrolam. E tu? Bem, a última vez que vi a temporada 2 foi em 2017 e vou agora recomeçar. Eu não tenho a certeza, mas do que me consigo lembrar, eu presinto que muitos projetos secretos e quiçá ilegais da CIA e do FBI são referidos de forma indireta na segunda temporada. E eu lembro-me que também novas personagens serão introduzidas. Por isso, olha, acho que vamos tentar ser mais eficientes, não é? Fazer episódios mais curtos. Este até foi um episódio de Fun Facts relativamente curto para aquilo que é o nosso apanágio, não é? E sim, eu penso que isto hoje foi efetivamente um episódio mais curto de Fun Facts. Também é esse um dos nossos objetivos nesta nova temporada, que os episódios não sejam também tão alongados e tenho muita curiosidade também para perceber o que é que quem nos ouve também vai nos dar de feedback. Acho que não têm que ter receio. Na primeira temporada nós recebemos alguns e-mails
com algumas questões que consideramos muito interessantes e tudo, e vamos abordar durante esta segunda temporada, e quantos mais enviarem, acho que mais interessantes se podem tornar estes diálogos. É verdade, é verdade. Portanto, tenho a agradecer. Alguns desses e-mails também ajudaram a minha pesquisa para este primeiro episódio, que em vez de ser um episódio de ponto de situação, teve 2 funções, ponto de situação e fun facts. Portanto, agora é a altura, se calhar, da gente dizer boa noite aos nossos ouvintes e não se esqueçam, as corujas não são o que parecem.